E se eu te dissesse que a comunicadora mais eloquente do país descobriu sua verdadeira voz apenas quando perdeu a capacidade de falar? Que ela precisou ficar em silêncio para finalmente aprender a se comunicar de verdade. Esta é a história de Marina, e talvez seja também um pouco da sua história. Antes de começarmos, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está me assistindo agora? E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma história inspiradora como essa. Vamos lá? Marina sempre foi conhecida como a mulher das palavras certas. Aos 43 anos, construíra uma carreira brilhante como mediadora de conflitos corporativos. Seu dom estava em encontrar exatamente o que dizer para desarmar tensões, construir pontes e transformar adversários em colaboradores. Empresas pagavam fortunas por suas consultorias, executivos a procuravam em momentos de crise, e sua agenda estava sempre lotada com meses de antecedência. Mas naquela manhã de setembro, sentada na sala de espera do consultório médico, Marina descobriu que existem momentos em que nenhuma palavra, por mais cuidadosamente escolhida, pode mudar a realidade. O diagnóstico foi direto, sem rodeios, um tumor cerebral em região delicada. A cirurgia era arriscada e poderia afetar sua capacidade de falar. Havia 50% de chance de ela perder completamente a fala ou ficar com sequelas graves na comunicação verbal. Durante semanas, Marina mergulhou em um turbilhão de emoções. Consultou os melhores especialistas, buscou segundas, terceiras, quartas opiniões. Todos diziam essencialmente a mesma coisa: era preciso operar, e o risco era real. Ela, que sempre soube exatamente o que dizer, agora enfrentava a possibilidade de um silêncio permanente. A ironia não passou despercebida. Na noite anterior à cirurgia, Marina sentou-se em seu escritório em casa, rodeada por prêmios e certificados que atestavam sua eloquência. Tentou gravar mensagens para as pessoas que amava, mas as palavras pareciam insuficientes, inadequadas, pequenas demais para conter tudo o que sentia. Chorou pela primeira vez desde o diagnóstico, não de medo da morte, mas de medo do silêncio. Quem seria ela sem suas palavras? Como poderia existir sem a ferramenta que definia toda sua identidade? Seu marido, Roberto, entrou no escritório e simplesmente sentou-se ao seu lado. Não disse nada. Apenas segurou sua mão e permaneceu ali, em silêncio, por horas. Naquele momento, algo mudou em Marina. Pela primeira vez, ela percebeu que havia uma linguagem além das palavras, uma comunicação que transcendia a eloquência que ela tanto cultivara. Marina acordou da cirurgia em um mundo diferente. Seus olhos abriram lentamente, ajustando-se à luz do hospital. Roberto estava ali, ao lado da cama, com o rosto marcado pela tensão de horas de espera. Ela tentou falar, moveu os lábios, mas nenhum som emergiu. O pânico a invadiu como uma onda gelada. Tentou novamente, mas sua garganta produzia apenas ar silencioso. O médico entrou, explicou que a cirurgia fora bem-sucedida na remoção do tumor, mas que, conforme previsto, houvera dano na área responsável pela fala. Não era permanente, ele disse com cauteloso otimismo, mas a recuperação seria longa e incerta. Poderia levar meses, talvez anos. Ou talvez nunca. Terapia fonoaudiológica intensa seria necessária, mas não havia garantias. Nos primeiros dias, Marina viveu seu pior pesadelo. Frustrava-se ao tentar comunicar a dor, a sede, o desconforto. As enfermeiras trouxeram uma prancheta e caneta, mas até mesmo escrever parecia traduzir mal a urgência de seus pensamentos. Ela que sempre fora tão precisa com as palavras agora se via reduzida a gestos truncados e frases escritas que pareciam crianças tentando descrever o universo. Visitantes vieram, amigos e colegas que sempre a admiraram pela articulação impecável. Vinham preparados com palavras de conforto, mas ao vê-la em silêncio, muitos não sabiam como agir. Alguns falavam demais, preenchendo o vazio com nervosismo. Outros ficavam desconfortáveis, apressando-se para sair. Marina percebeu algo fascinante: na ausência de suas palavras, as pessoas revelavam quem realmente eram. Mas houve exceções.
Sua filha Clara, de 17 anos, sentou-se ao lado da cama e simplesmente segurou sua mão. Não tentou preencher o silêncio com palavras vazias. Em vez disso, começou a contar sobre seu dia, suas preocupações com a escola, seus sonhos, como se Marina pudesse responder normalmente. E Marina percebeu que podia, não com palavras, mas com expressões, toques, olhares. Uma comunicação diferente, talvez até mais profunda, começava a emergir. Foi naquele quarto de hospital, despojada de sua maior habilidade, que Marina iniciou uma jornada inesperada. Uma jornada não para recuperar sua voz, embora isso fosse importante, mas para descobrir que havia sido surda para uma linguagem que sempre estivera lá, esperando ser ouvida, a linguagem do silêncio. 3 semanas após a cirurgia, Marina recebeu alta hospitalar. Voltar para casa deveria ser um alívio, mas trouxe uma nova onda de desafios. Cada cômodo era um lembrete de sua vida anterior, o telefone que costumava tocar constantemente com clientes, o escritório onde gravava podcasts sobre resolução de conflitos, a estante repleta de livros sobre comunicação que ela mesma escrevera. Roberto havia se afastado do trabalho para cuidar dela em tempo integral. Marina sentia-se grata, mas também culpada. Ela, que sempre fora tão independente, agora dependia dele para as coisas mais básicas. Comunicar necessidades simples tornará-se um desafio diário. Roberto sugeriu que aprendessem juntos a língua brasileira de sinais, e Marina concordou, embora parte dela resistisse. Aprender Libras parecia aceitar uma derrota definitiva. As primeiras aulas foram frustrantes. A professora, uma mulher surda chamada Beatriz, tinha uma paciência infinita, mas Marina estava acostumada a dominar rapidamente qualquer habilidade relacionada à comunicação. Agora, suas mãos se moviam desajeitadas, confundindo sinais simples, esquecendo sequências. Ela que palestrara para milhares agora lutava para sinalizar água, sem hesitação. Mas Beatriz trouxe algo inesperado para as aulas. Não apenas ensinou sinais, mas toda uma filosofia. Explicou, através de interpretação, que a comunidade surda não se via como deficiente, mas como possuidora de uma língua e cultura próprias. Falou sobre como o silêncio não era ausência, mas presença, uma forma diferente de estar no mundo. Marina ouvia, ou melhor, observava, com fascínio crescente. Um dia, durante uma aula, Beatriz perguntou a Marina por que ela parecia tão zangada ao praticar. Marina escreveu furiosamente na prancheta: porque perdi quem eu sou. Sou uma comunicadora que não pode comunicar. Beatriz leu, então fez algo surpreendente. Aproximou-se de Marina, olhou profundamente em seus olhos e sinalizou lentamente: você está comunicando agora. Só não está ouvindo. Aquelas palavras, ou sinais, atingiram Marina como um raio. Ela começou a chorar, não de tristeza, mas de uma compreensão súbita. Durante toda a sua vida, ela falará, mas será que realmente escutara? Ela usará palavras como ferramentas, como armas até, para convencer, persuadir, vencer argumentos. Mas quantas vezes parara verdadeiramente para ouvir o que não era dito? Para perceber a comunicação que acontecia no espaço entre as palavras? Naquela noite, Marina escreveu em seu diário, um hábito que desenvolvera desde que perdera a fala: hoje aprendi que talvez eu nunca tenha sido realmente uma comunicadora. Eu era apenas uma faladora habilidosa. Comunicação real exige silêncio. Exige escuta. Exige presença. Coisa que nunca dei a ninguém, incluindo a mim mesma. Com o passar das semanas, Marina começou a perceber mudanças sutis em seus relacionamentos, especialmente com sua filha Clara. Antes da doença, suas conversas eram funcionais, superficiais. Marina sempre estivera ocupada demais, sempre com pressa, sempre com a próxima ligação, o próximo compromisso. Ouvia Clara pela metade, respondia no automático, oferecia conselhos rápidos e prontos como se fossem pílulas de sabedoria pré-fabricadas. Agora, sem poder interromper, sem poder oferecer soluções verbais instantâneas, Marina simplesmente observava sua filha. E começou a ver coisas que nunca percebera. A forma como Clara mordia o lábio inferior quando estava ansiosa. Como seus olhos brilhavam quando falava sobre arte,
mas se apagavam quando o assunto era a faculdade de medicina que todos esperavam que ela cursasse. Como ela brincava com o colar que usava, um presente da avó, sempre que se sentia insegura. Uma tarde, Clara chegou da escola visivelmente perturbada. Antes, Marina teria feito perguntas diretas, oferecido conselhos imediatos, resolvido o problema com sua eficiência característica. Mas agora só podia sentar-se ao lado da filha e esperar. O silêncio se estendeu, não desconfortável, mas pleno de possibilidades. Finalmente, Clara começou a falar. Não sobre o que pensava que a mãe queria ouvir, mas sobre o que realmente sentia. Contou sobre a pressão que sentia para seguir medicina, sobre como sua verdadeira paixão era a arquitetura, sobre o medo de decepcionar a família. Falou por mais de 1 hora, e Marina apenas ouviu. Segurou sua mão. Assentiu. Deixou lágrimas correrem quando Clara chorou. Quando Clara terminou, olhou para a mãe com uma expressão que Marina nunca esqueceria. Obrigada por me ouvir de verdade, mãe. É a primeira vez que sinto que você realmente está aqui comigo. Marina escreveu na prancheta: desculpe ter demorado tanto para estar presente. Clara abraçou-a forte, e ambas choraram juntas, não de tristeza, mas de um encontro real que levará 17 anos para acontecer. Nos dias seguintes, mãe e filha desenvolveram sua própria linguagem. Não apenas libras, mas um vocabulário de olhares, toques, expressões. Marina descobriu que podia comunicar amor, orgulho, compreensão e apoio sem proferir uma única palavra. E mais surpreendentemente, descobriu que esses sentimentos chegavam a Clara de forma mais clara e profunda do que todos os discursos motivacionais que ela dera no passado. Clara começou a passar mais tempo com Marina, não por obrigação, mas por desejo genuíno. Faziam coisas juntas em silêncio, caminhadas no parque, pintura, uma nova descoberta de Marina, cozinhar. E nesse silêncio compartilhado, uma conexão real floresceu. Marina percebeu ironicamente que perder sua voz havia permitido que ela finalmente ouvisse sua filha. Uma noite, Marina escreveu em seu diário: passei 17 anos falando para Clara. Levei minha mudez para finalmente escutá-la. Quantas outras pessoas em minha vida nunca foram verdadeiramente ouvidas porque eu estava ocupada demais formulando minhas próximas palavras brilhantes. O terapeuta de Marina sugeriu que ela começasse a sair mais, a reintegrar-se socialmente. Com resistência, ela concordou em participar de um grupo de apoio para pessoas com afasia e outras dificuldades de comunicação. Roberto a levou em uma manhã chuvosa de novembro, 3 meses após a cirurgia. O grupo se reunia em uma igreja comunitária. Havia cerca de 12 pessoas, cada uma com sua história de perda, acidentes vasculares, traumas, cirurgias. A facilitadora, uma fonoaudióloga chamada Doutora Paula, explicou que ali era um espaço seguro para praticar comunicação sem julgamento, sem pressa, sem pressão. Foi ali que Marina conheceu Miguel, um homem de uns 60 anos com olhos gentis e sorriso fácil. Miguel sofrerá um derrame 2 anos antes e lutava para falar. As palavras saíam devagar, trocadas, incompletas. Mas havia algo na forma como ele se comunicava que fascinou Marina. Ele não parecia frustrado ou envergonhado. Em vez disso, havia uma leveza, quase uma alegria, em cada tentativa. Durante o intervalo, Miguel aproximou-se de Marina. Com gestos e palavras fragmentadas, conseguiu comunicar que a reconhecera de um de seus livros. Marina ficou surpresa, e um pouco envergonhada. Escreveu na prancheta: que ironia. A autora de A Comunicação Poderosa agora não pode falar. Miguel leu, sorriu amplamente, com grande esforço, disse: agora, você pode aprender verdade. Essa frase simples, custosamente pronunciada, ecoou em Marina por dias. Miguel tornou-se seu amigo e, de certa forma, seu mentor. Ele havia feito uma jornada que Marina estava apenas começando. Depois de seu derrame, Miguel perderá não só a fala fluente, mas também seu emprego como advogado, seu casamento e, temporariamente, sua vontade de viver. Mas Miguel descobrira algo no silêncio forçado. Ele começara a meditar, não como técnica de reabilitação, mas como forma de estar consigo mesmo. Descobrir a jardinagem,
aprendendo a comunicar-se com plantas através do toque e observação cuidadosa. Começar a pintar, expressando através de cores o que não podia dizer em palavras. E lentamente, encontrar uma paz que nunca experimentara em seus anos de verbosidade profissional. Miguel levou Marina a lugares que ela nunca considerará. Um dia, foram juntos a um retiro de meditação silenciosa de fim de semana. Marina ficou aterrorizada, 3 dias sem nenhuma comunicação verbal, nem mesmo escrita. Mas Miguel insistiu gentilmente, comunicando através de gestos que seria libertador. O retiro foi transformador. Rodeada por pessoas que escolheram o silêncio voluntariamente, Marina pela primeira vez não se sentiu deficiente. Ali, todos eram iguais. A comunicação acontecia através de olhares, pequenos gestos de gentileza, uma presença consciente. Marina meditou, caminhou pelos jardins, observou o pôr do sol com uma intensidade que nunca experimentara. No último dia do retiro, sentada em meditação, Marina teve uma percepção profunda: ela passará a vida inteira temendo o silêncio. Preenchia cada espaço vazio com palavras, pensamentos, ruído. O silêncio sempre lhe parecerá uma ameaça, um vazio a ser preenchido. Mas ali, naquele silêncio escolhido, ela descobriu que o silêncio não era vazio. Era pleno. Continha tudo. 6 meses após a cirurgia, a realidade financeira bateu à porta. Marina esgotara suas licenças médicas e precisava decidir sobre seu futuro profissional. Seu sócio na empresa de consultoria, Fernando, vinha tocando as coisas sozinho, mas ligou dizendo que precisavam conversar. Um cliente importante, uma multinacional em crise de fusão, estava pedindo especificamente por Marina. Marina sentiu o estômago apertar. Como poderia mediar conflitos corporativos sem poder falar? Sua reputação fora construída sobre sua capacidade de articulação verbal, sua presença de palco, sua eloquência persuasiva. Escreveu para Fernando sugerindo declínio educado, mas ele insistiu em uma reunião presencial. Fernando chegou à casa de Marina com uma proposta inesperada. Ele explicará ao cliente sobre sua condição, esperando que contratassem outro consultor. Em vez disso, a CEO da empresa, uma mulher chamada Adriana, insistira em Marina. Adriana estava cética sobre consultores que falavam bonito mas não escutavam de verdade, e queria tentar uma abordagem diferente. Com medo e ceticismo, Marina concordou. A primeira sessão seria experimental. Roberto a acompanhou, servindo inicialmente como intérprete, embora Marina já conseguisse comunicar-se razoavelmente bem através de libras, escrita e expressões. Clara, que estudará libras com a mãe, ofereceu-se também para ajudar se necessário. A sala de reuniões estava tensa quando Marina chegou. 2 grupos de executivos sentavam-se em lados opostos da mesa, a equipe da empresa adquirente e os da adquirida. Décadas de ressentimentos, culturas corporativas conflitantes, medo do futuro criavam uma atmosfera densa. Todos olharam para Marina com curiosidade mista com dúvida quando ela entrou silenciosamente. Marina fez algo que nunca fizera em suas consultorias anteriores. Em vez de começar falando, estabelecendo domínio através de suas palavras, ela simplesmente sentou-se. Olhou para cada pessoa presente, realmente olhou, fazendo contato visual significativo. Depois, através de Fernando interpretando, pediu que cada pessoa compartilhasse não suas posições ou argumentos, mas seus medos e esperanças. No início, houve resistência. Executivos acostumados a posturas agressivas ficaram desconfortáveis com vulnerabilidade. Mas Marina não apressou. Ela esperou, e seu silêncio criou um espaço que pedia ser preenchido com verdade. Gradualmente, as pessoas começaram a falar, não os discursos corporativos ensaiados, mas sentimentos reais. Medo de perder empregos. Preocupação com equipes. Esperança de criar algo melhor. Marina ouvia cada pessoa com atenção total. Não planejava sua resposta enquanto outros falavam, como antes fazia. Simplesmente estava presente. Tomava notas, não de argumentos a serem refutados, mas de emoções a serem oradas. E algo mágico aconteceu. As pessoas começaram a se ouvir umas às outras.
Os dois lados da mesa, não tendo Marina como figura de autoridade verbal dominando a sala, começaram a dialogar diretamente. Quando Marina finalmente escreveu suas observações em um quadro branco, elas eram simples mas profundas. Não ofereceu soluções prontas, mas refletiu de volta para o grupo o que havia ouvido, os medos compartilhados, os objetivos comuns ocultos sob a retórica corporativa. E pediu, através de Fernando, que o grupo criasse suas próprias soluções. A reunião durou 6 horas, o dobro do planejado. Mas ao final, havia um plano preliminar criado colaborativamente, não imposto de cima. E mais importante, havia respeito mútuo onde antes existia apenas antagonismo. Adriana, a CEO, aproximou-se de Marina ao final. Contratamos dúzias de consultores ao longo dos anos. Todos falavam muito e ouviam pouco. Você realmente nos ouviu. E nos ensinou a ouvir uns aos outros. O sucesso com aquele cliente abriu portas inesperadas. Outras empresas começaram a procurar Marina especificamente por sua abordagem silenciosa. Ela desenvolveu uma metodologia nova, centrada não em sua eloquência, mas em criar espaços de escuta profunda. Roberto e Clara frequentemente a acompanhavam como intérpretes, e essa colaboração familiar trouxe uma intimidade nova às suas vidas. Mas apesar do sucesso profissional renovado, Marina ainda lutava com perguntas identitárias profundas. Quem era ela agora? Sua fonoaudióloga, doutora Carla, trabalhava intensamente com ela 3 vezes por semana. Havia progresso, Marina conseguia emitir alguns sons, palavras curtas e fragmentadas. Mas a fluência de antes parecia cada vez mais distante. Uma noite, Marina teve um sonho vívido. Estava de pé em um enorme auditório, milhares de pessoas esperando que ela falasse. Ela abria a boca, mas nenhum som saía. Em vez de pânico, porém, ela sentia paz. E então percebia que não precisava falar, o auditório inteiro já a entendia perfeitamente através do silêncio. Acordou chorando, mas não de tristeza. De alívio. Marina começou a questionar algo fundamental. Ela realmente queria recuperar completamente sua voz antiga? Ou seria esse silêncio forçado um presente disfarçado? Escreveu essas dúvidas em seu diário, sentindo-se culpada por até considerá-las. Doutora Carla era tão dedicada, trabalhava tão duro para ajudá-la a falar novamente. Como Marina poderia questionar se realmente queria isso? Miguel, seu amigo do grupo de apoio, percebeu sua luta. Em uma de suas caminhadas semanais no parque, ele parou, olhou para Marina e, com grande esforço, disse: "Não é traição, mudar. É crescimento." Marina entendeu. Ela não estava traindo sua identidade antiga ao abraçar algo novo. Estava evoluindo. Essa percepção libertou Marina para explorar mais profundamente o mundo que se abrirá para ela. Começou a estudar seriamente a filosofia da comunicação não verbal, leu sobre povos indígenas cuja comunicação dependia tanto de silêncio quanto de palavras. Estudou como monges contemplativos usavam o silêncio como prática espiritual, aprendeu sobre a neurodiversidade e como a comunicação assume formas infinitas. Marina também começou a escrever novamente, mas diferente. Antes, seus livros eram sobre técnicas, estratégias, como fazer para comunicar-se melhor. Agora, ela escrevia sobre presença, escuta, sobre encontrar a comunicação que existe além das palavras. Escrevia sobre vulnerabilidade, sobre aceitação, sobre encontrar força na fragilidade. Um de seus textos dizia: "Passei toda a minha vida profissional ensinando pessoas a falar melhor. Agora percebo que estava ensinando a ferramenta errada. Deveríamos ensinar as pessoas a silenciar melhor, não como ausência de voz, mas como presença total. O silêncio que escuta, que observa, que permite que o outro seja verdadeiramente ouvido." Clara leu esse texto e chorou. "Mãe, você finalmente está falando sua verdade. Sua voz verdadeira nunca foi aquela dos palcos. É esta, a voz que escreve com o coração, que comunica com presença." Marina abraçou sua filha, sabendo que ela estava certa. Ela tinha uma voz. Apenas não era a voz que pensara ter perdido. Um ano após a cirurgia,
Marina foi convidada para dar uma palestra TEDx. A ironia não passou despercebida, ela, que fizera incontáveis palestras falando sobre comunicação, agora seria palestrante sem poder falar convencionalmente. Inicialmente, declinou. Mas Clara, Roberto, Miguel e até Beatriz, sua professora de Libras, a encorajaram. Você tem algo importante a dizer, mesmo sem palavras faladas, insistiu Clara. Marina aceitou com uma condição: seria no seu próprio termo. Ela não usaria intérprete de voz, não tentaria superar sua condição. Em vez disso, abraçaria totalmente sua nova forma de comunicar. A organização do TEDx, embora apreensiva, concordou. O dia da palestra chegou. O teatro estava lotado. Marina subiu ao palco em silêncio. Projeções mostravam suas palavras escritas enquanto ela comunicava através de libras, expressões e gestos. Mas mais do que isso, ela comunicava através da presença pura. Ela começou mostrando um vídeo de si mesma um ano antes, e eloquente, rápida, dominando a sala com palavras. Depois, escreveu uma simples projeção: aquela mulher falava muito. Mas ela estava realmente dizendo algo? Durante 20 minutos, Marina guiou a plateia através de sua jornada. Não romantizando sua perda, mas honrando o que ela havia ganhado. Falou, através de escrita e sinais, sobre como nossa sociedade valoriza tanto a fala que esquecemos de valorizar a escuta. Como confundimos verbosidade com sabedoria, eloquência com verdade. Ela pediu algo inusitado à plateia: 3 minutos de silêncio total. Apenas silêncio, sem desconforto, sem necessidade de preencher o espaço. Inicialmente, havia inquietação. Mas gradualmente, uma quietude profunda se instalou. E naquele silêncio compartilhado por centenas de pessoas, algo aconteceu. Uma conexão. Uma comunhão que não precisava de palavras. Quando os 3 minutos terminaram, havia lágrimas em muitos rostos. Marina escreveu sua mensagem final: o silêncio responde quando as palavras já não bastam. Mas só podemos ouvir suas respostas se estivermos dispostos a silenciar nossas próprias vozes, não apenas a voz falada, mas a voz interna que nunca para de julgar, planejar, defender, atacar. No verdadeiro silêncio, encontramos comunicação autêntica. Encontramos conexão. Encontramos a nós mesmos. A plateia levantou-se em uma ovação. Mas não uma ovação barulhenta. Foi silenciosa, aplausos em libras, um mar de mãos se movendo. O teatro inteiro comunicando aprovação, gratidão, emoção sem uma única palavra falada. Marina chorou, não de tristeza, mas de uma alegria profunda. Ela havia encontrado sua voz verdadeira, uma voz que sempre estivera lá, esperando ser descoberta no silêncio. Após a palestra, dezenas de pessoas a procuraram. Muitas eram surdas e agradeceram por ela elevar libras em uma plataforma mainstream. Outras eram ouvintes que nunca haviam considerado que o silêncio pudesse ser uma escolha poderosa, não apenas uma ausência. Um jovem executivo disse: trabalho com comunicação e passo o dia inteiro falando. Mas sua palestra me fez perceber que nunca realmente comuniquei nada significativo. Nos meses seguintes, a palestra de Marina viralizou. Milhões de visualizações. Convites para escolas, empresas, conferências aumentaram exponencialmente. Mas Marina foi seletiva. Ela só aceitava compromissos onde pudesse comunicar-se autenticamente, em seus próprios termos, sem pressão para superar sua condição ou servir de inspiração pornográfica. Ela também continuou sua terapia fonoaudiológica. Não porque sentia que precisava recuperar sua voz antiga para ser inteira, mas porque queria dar ao seu corpo toda a chance de cura possível. E houve progresso. Marina conseguia dizer frases curtas, embora com esforço e nunca com a fluência de antes. Mas algo curioso aconteceu: quanto mais ela falava, nas raras ocasiões em que optava por usar voz, mais intencional cada palavra se tornava. Ela não desperdiçava palavras faladas. Cada uma era escolhida com cuidado, proferida com propósito. 2 anos após a cirurgia, Marina lançou um livro chamado O Silêncio Responde, uma jornada além das palavras.
O livro não era um manual técnico como seus anteriores, mas uma memória vulnerável, uma filosofia de vida, uma carta de amor ao silêncio que a salvara. Na introdução, ela escreveu: Por 43 anos, acreditei que minha voz era meu maior domingo. Quando a perdi, pensei ter perdido minha identidade, meu propósito, minha utilidade. Mas no silêncio forçado sobre mim, descobri verdades que décadas de palavras jamais revelaram. Aprendi que comunicação real não é sobre falar bem, mas sobre estar presente completamente. Que escuta verdadeira exige silêncio, não apenas de voz, mas de ego. Que as conexões mais profundas acontecem frequentemente nos espaços entre palavras, não nas palavras em si. Minha jornada não é sobre superação heróica. Não a venci a minha condição. Em vez disso, fui derrotada por ela, quebrada, e naquela quebra encontrei algo mais verdadeiro do que a pessoa polida e eloquente que eu era antes. Ainda não sei se minha voz retornará completamente algum dia. Hoje, percebo que não importa tanto quanto pensava. Porque encontrei uma voz mais profunda, a voz do silêncio que finalmente me ensinou a ouvir. Se você está lendo este livro, meu convite é simples: silencie. Não para sempre, não como martírio, mas como prática. Silencie suas palavras por alguns momentos cada dia. Silencie suas opiniões defensivas. Silencie seus julgamentos automáticos. E nesse silêncio, escute. Escute as pessoas em sua vida que falam sem palavras, através de olhares, toques, presença. Escute o mundo natural que sempre se comunica conosco, se não estivermos barulhentos demais para perceber. E principalmente, escute você mesmo, não a voz da sua mente que tagarela incessantemente, mas a voz mais profunda que só pode ser ouvida na quietude. O silêncio responde quando as palavras já não bastam. E palavras bastam muito menos do que nossa sociedade barulhenta quer admitir. Marina terminou de ler a introdução em voz alta, sua voz hesitante mas clara, para Clara e Roberto em uma noite tranquila em casa. Quando terminou, os três ficaram em silêncio. Um silêncio pleno, conectado, mais eloquente que qualquer palavra poderia ser. E naquele silêncio, Marina sorriu. Ela estava em casa. Não na casa física, mas em algo muito mais profundo, na aceitação de quem ela se tornará, na paz com sua jornada, na gratidão por ter encontrado no silêncio as respostas que uma vida inteira de palavras nunca conseguirá dar. Clara quebrou o silêncio gentilmente. Mãe, você sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que você não perdeu sua voz. Você encontrou vozes que nem sabia que tinha. A voz do olhar, do toque, da presença. E essas vozes disseram mais em 2 anos do que todas as palavras dos 43 anos anteriores. Roberto assentiu, suas próprias lágrimas silenciosas correndo. Quando nos conhecemos, me apaixonei pela mulher eloquente, brilhante, que dominava qualquer sala. Mas me apaixonei de novo, mais profundamente, pela mulher silenciosa que finalmente deixou que eu a conhecesse de verdade. Marina pegou sua prancheta e escreveu algo que vinha pensando há semanas. E se minha doença não foi um castigo ou um acidente, mas um chamado? Um chamado para parar, silenciar, ouvir o que a vida estava tentando me dizer durante décadas?